três notícias. A primeira delas é uma pesquisa brasileira do Centro Nacional de Estudos de Energia e Materiais, mais especificamente, resumidamente, ele chama CNPEM, fica no estado de São Paulo, mais especificamente em Campinas. Para quem é leigo, é onde tem o famoso acelerador de partícula brasileiro, que é o Sirius. E o que essa galera fez? Tá? Essa galera fez uma coisa muito impressionante, cientistas brasileiros. Eles publicaram na Nature agora, essa semana, e eles conseguiram identificar uma metaloenzima, uma enzima metálica que degrada com muito mais eficiência em relação aos métodos que já são utilizados na indústria, celulose para a produção de biocombustível. Isso é importante porque o Brasil é o segundo maior produtor de biocombustível no mundo. Só para a gente ter uma noção aqui, trazendo um pouquinho de dados, só no último ano, em 2024, foram 77 bilhões de litros produzidos de biocombustível, mais especificamente o que tem sido mais fabricado no contexto brasileiro é o biodiesel, e isso também tem uma relação benéfica para a transição energética, porque a gente está falando de 240 milhões de toneladas que deixaram de ser jogadas na atmosfera por conta da utilização dessas alternativas mais verdes. E o que acontece nesse contexto? Esses cientistas eles conseguiram, então, identificar uma enzima que consegue degradar essa celulose de forma muito mais eficiente e com maior rendimento comparado aos métodos já existentes. Eles fizeram mais do que isso. Além deles conseguirem identificar essa proteína enzimática, eles escalonaram no próprio design de pesquisa para saber como que essa proteína se comportaria a nível industrial, em escala de mercado. Então, eles testaram tanto a nível laboratorial quanto a nível de produção industrial em um bioreator de 300, se eu não me engano, 300 litros, tá? É um bioreator imenso. E eles conseguiram obter essa manutenção de rendimento, tanto em escala laboratorial quanto em escala industrial. O que significa que essa tecnologia ela já está praticamente pronta para ser usada e para colher os seus benefícios econômicos. Porque a gente está falando que um rendimento, por menor que seja, quando a gente está falando de um produto, uma commodity, que é produzida em massa, em grande escala, a gente está falando de uma economia e de um aumento de margem de lucro e diminuição de custos que é considerável. Então, eu acho que é exemplar esse tipo de pesquisa porque mostra como que a infraestrutura tecnológica de laboratorial, de pesquisa como um grande acelerador de partícula, ela acelera o processo de descoberta e, mais do que isso, consegue trazer resultados por meio dessas caracterizações moleculares que são comparativamente muito mais eficientes para os propósitos que ela deseja alcançar. Então, deixo essa primeira notícia aí exaltando a infraestrutura tecnológica de pesquisa brasileira. Segunda notícia é que até 2028 a gente tem 7 novos medicamentos do tipo Ozempic. A gente está falando, então, da nova geração de medicamentos anti-obesidade. Por que isso é interessante? Primeiro, porque a gente está falando, então, de novos competidores, economia de escala, diminuição de custos e facilidade de acesso. O segundo motivo pelo qual estou trazendo essa notícia é porque eles estão focando em diminuir os efeitos colaterais imediatos e de longo prazo. E muitos desses efeitos colaterais estão associados tanto com perda de densidade óssea e perda de massa magra, massa muscular. A gente sabe que, principalmente na terceira idade, preservar massa muscular é uma questão de preservar a qualidade de vida no futuro. Então, não dá para você utilizar um medicamento que pode gerar como resultado um déficit de massa muscular, principalmente em pessoas
cuja essa massa ela não só é essencial no longo prazo do seu processo de qualidade de vida durante o processo de envelhecimento, mas também como é difícil ganhar massa magra depois desse período. Então, eles estão focando em novos receptores metabólicos que, junto com os receptores do Ozempic, que a gente está falando do GLP-1, e o glucagon e o GIP, que é esse novo receptor, modelo, eles conseguem controlar de forma mais seletiva que tipo de massa esses indivíduos vão perder. E só para vocês terem uma noção, 2028 já tem um novo candidato a medicamento para tratamento de obesidade, e que ele não só faz com que o indivíduo ele tenha uma perda de peso mais rápida e maior, ou seja, em pouco período de tempo, em uma quantidade maior de peso, mas como ele garante de forma comparada que essa perda de peso ela está mais relacionada à massa gorda e não à massa magra. Para finalizar, e eu acho que isso é um tipo de pesquisa que tem sido perseguida há muitos anos, sem muitos resultados promissores, é que finalmente cientistas, especificamente americanos, eles conseguiram produzir um teste diagnóstico precoce para identificar o câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas, para quem não sabe, é um dos tipos de câncer mais letais que existe, e isso significa que mais de 90% das pessoas que são diagnosticadas com esse câncer morrem. E o principal motivo pelo qual elas vão a óbito é porque o diagnóstico da doença é tardio. Então, a dificuldade de conseguir identificar a presença desse câncer de forma precoce não existia até então, e eles conseguiram criar um método diagnóstico que utiliza utiliza biosensores em nanoescala e que estão absorvidos em metais, porque eles estão focando em uma proteína específica que o pâncreas produz quando ele é acometido pelo câncer. E essa proteína, ela tem uma característica que é metálica, ela tem um metal dentro da sua composição. Então, eles utilizam justamente essa propriedade eletromagnética para conseguir identificar essa proteína, mas também a sua concentração. E é justamente nessa concentração específica, uma vez identificada, que consegue, em mais de 75% dos casos, identificar os pacientes que estão com câncer de forma precoce. Óbvio, ainda precisa ser um pouco aprimorado, mas só de você conseguir encontrar um marcador biológico precoce e que é eficiente na sua capacidade de identificar a condição em um paciente que de fato está doente, é uma mudança de paradigma para esse tipo de câncer, tá? A gente está falando de um dos cânceres que mais matam disparadamente. Então, essa é a minha terceira e última notícia. Para finalizar, aliás, só dando um pitaquinho aqui, já que a gente está falando de comunicação, né? Eu não estou invadindo um pouco a área que não é minha, mas eu acho que essa notícia não pode deixar passar em branco. A gente vê muito nas notícias, no debate público, muito sobre IA, a febre do momento, mas aqueles 1% de pesquisa de alto nível dentro da inteligência artificial nem sempre é coberta pela mídia. E é lá onde acontecem as coisas que nós deveríamos estar prestando atenção. E eu estou falando disso por quê? Porque uma nova técnica, um grupo de cientistas americanos, eles criaram um novo tipo de algoritmo de aprendizado de máquina que consegue interpretar dados tabulados. Então, a gente está falando aqui de dados em tabela, como o famoso Excel. E a grande dificuldade de uma IA analisar dados tabulados hoje é que os engenheiros de IA, eles precisam treinar o sistema do zero, e especificamente para aquele tipo determinado de dado. Então, o que esse novo algoritmo consegue fazer é generalizar a capacidade de interpretação
dessa inteligência artificial para todo e qualquer tipo de dado tabulado. E mais do que isso, essa IA ela foi construída totalmente utilizando dados sintéticos. É a primeira inteligência artificial que é treinada em estado puro, utilizando somente dados sintéticos. E ela tem uma capacidade de eficiência muito próxima às IAs que são treinadas com dados produzidos por nós humanos. Então, mostra uma mudança de paradigma, porque você criar dados sintéticos pode ser uma metodologia mais barata do que você empacotar todos os dados que estão disponíveis aí na internet, em outras fontes de dados, e ao mesmo tempo, segundo alguns cientistas que validaram esse estudo, ela pode significar o que a IA, o ChatGPT da vida, significou para a revolução da linguagem natural, só que agora transpondo aos dados especificamente tabulados. Então, é esperar para ver, mas eu acho que a galera que trabalha muito com Excel deve estar um pouco feliz de saber que tem IA agora generalista para avaliar esse conjunto de dados tabulados. É isso.